Não há maior obstáculo à oração secreta em todo o mundo do que os pecados secretos. Portanto, mantenham-se vigilantes e armem-se com todas as suas forças contra eles. Há uma antipatia entre o pecado secreto e a oração secreta, em parte por culpa, que faz com que a alma tenha medo de ficar sob o olhar secreto de Deus, e em parte daqueles medos, dúvidas, disputas e desordens que os pecados secretos suscitam no coração. A luz não é mais oposta às trevas, Cristo a Belial ou o céu ao inferno, do que a oração secreta é aos pecados secretos. Portanto, faça o que fizer, procure manter-se livre de pecados secretos. Para isso, considere, primeiro, que Deus está a par de nossos pecados mais secretos. Seus olhos estão tanto sobre os pecados secretos quanto sobre os pecados abertos. Tu puseste diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos, à luz do teu semblante. Salmos capítulo 90, versículo 8. Deus está de olho em nossos males mais íntimos. Ele vê tudo o que é feito nas trevas. Pode alguém esconder-se em lugares secretos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não encho o céu e a terra? Diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Dizer que Deus não vê os pecados mais secretos dos filhos dos homens não é apenas depreciativo à sua onisciência, mas também à sua misericórdia. Mas como pode Deus perdoar aqueles pecados que ele não vê como pecado? Não há nuvem, cortina ou momento de escuridão que possa se interpor entre os olhos de Deus e os caminhos dos homens, porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todos os seus passos. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Nesta escritura, Salomão fala principalmente dos caminhos do adúltero, que geralmente são tramados com o mais astuto sigilo. No entanto, Deus vê todos esses caminhos. Veja assim, como nenhuma ousadia pode isentar o adúltero da justiça de Deus. Nenhum segredo pode ocultá-lo dos olhos de Deus. Embora os homens trabalhem para esconder seus caminhos dos outros e de si mesmos, é apenas um trabalho em vão tentar escondê-los de Deus. Homens que trabalham para esconder Deus de si mesmos nunca poderão esconder-se de Deus. Eu li que Papinutes converteu Thaís e Efron, duas prostitutas famosas da impureza, apenas com este argumento: Deus vê todas as coisas no escuro, quando as portas estão trancadas, as janelas fechadas e as cortinas fechadas. Os pecados que estão mais próximos e que estão mais secretamente escondidos no coração são todo óbvios e odiosos a Deus, quanto aqueles que estão claramente escritos na testa de um homem. Deus vê tudo, as voltas e reviravoltas mais secretas de nossos corações. Nossos pecados mais secretos são vistos por Ele tão claramente quanto qualquer coisa pode ser por nós ao meio-dia. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, até a noite será clara para mim. Sim, as trevas não te escondem, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são iguais para ti. Salmos capítulo 139, versículo 11 e 12. Não são as nuvens mais espessas que podem impedir sua observância, cujos olhos enchem o céu e a terra. O que é a cortina, a noite mais escura, a fechadura dupla ou a câmara secreta para aquele que claramente observa todas as coisas em perfeita nudez? Deus está de olho nas intenções mais íntimas do coração e nos movimentos mais sutis do espírito. Certamente, não existe uma criatura, nenhum pensamento, nenhuma coisa que não esteja aberta ao olho que tudo vê de Deus. O Senhor conhece nossos pecados secretos tão exatamente quanto nossos pecados visíveis.
porque ele conhece os segredos do coração. Salmos capítulo 44, versículo 21. Foi uma excelente frase de Ambrósio. Se você não consegue se esconder do sol, que é o ministro da luz de Deus, quão impossível será esconder-se dele, cujos olhos são 10.000 vezes mais brilhantes que o sol. Embora um pecador possa confundir a sua consciência, ele não pode confundir os olhos da onisciência de Deus. Oh, que as pobres almas se lembrem disso, assim como nunca estão fora do alcance da mão de Deus, também nunca estão fora da vista de seus olhos. Deus é todo o olho, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos da minha face, nem a sua iniquidade está escondida dos meus olhos. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Pois os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra da morte, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Jó capítulo 34, versículo 21 e 22. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 32, versículo 19. Você sabe o que Assuero, aquele grande monarca, disse a respeito de Ramã? Ao entrar, encontrou-o jogado na cama da rainha, onde ela estava sentada. O que? Disse ele. Ele forçará a rainha também antes de mim na casa? Esther capítulo 7, versículo 8. Havia uma ênfase assassina nas palavras diante de mim. Ele forçará a rainha diante de mim? O que? Ele se atreverá a cometer tal vilania e eu ficarei olhando? Ó senhores, pecar aos olhos de Deus, agir impiamente sobre os olhos de Deus é algo que ele considera a maior afronta e a maior indignidade que lhe pode ser feita. O que? Disse ele. Queres embriagar-se diante de mim? Jurarás e blasfemarás diante de mim? Você será devasso e impuro diante de mim? Você será injusto e injusto sob meus olhos? Você profanará meus sábados e poluirá minhas ordenanças diante de minha face? Você desprezará e perseguirá meus servos em minha presença? Este, então, é o agravamento mortal de todo pecado. É feito diante da face de Deus. É cometido na presença real do Rei dos Reis. A própria consideração da onipresença de Deus deveria nos armar corajosamente contra o pecado e Satanás. A consideração de seu olho, que tudo vê, deve fazer-nos evitar todas as ocasiões de pecado e nos tornar tímido de todas as aparências de pecado. Deverá o olho do juiz impedir o malfeitor de escolher e roubar? Deverão os olhos do Senhor impedir o servo de ser ocioso e frívolo? Acaso os olhos do pai impedirão o filho de vaguear e vaguear? Acaso os olhos do marido protegerão a esposa de extravagâncias e indecências? E o olhar estrito, puro e ciumento de um Deus que tudo vê, não impedirá que você peque na câmara secreta, quando todas as cortinas estão fechadas, as portas trancadas e todos na casa dormindo ou no exterior, exceto você e sua Dalila? Oh, que terrível ateísmo está ligado ao coração daquele homem que tem mais medo dos olhos de seu pai, de seu pastor, de seu filho, de seu servo, do que dos olhos da presença do Deus eterno? Oh, que todos a quem isso diz respeito tomariam tão seriamente em consideração isso, a ponto de se julgarem severamente por isso, de lamentarem amargamente por isso, de se esforçarem poderosamente em oração a Deus, tanto pelo perdão quanto pelo poder contra ele. O apóstolo queixa-se tristemente de alguns que, no seu tempo, se afundaram em pecados secretos, porque é uma vergonha até falar das coisas que lhes são feitas em secreto. Efésios capítulo 5, versículo 12.
Ele fala daqueles que vivem em fornicação secreta e impureza. Houve muitos que assumiram uma forma de piedade, mas que ainda assim se permitiram praticar atos secretos de maldade e imundícies abomináveis, como se não houvesse Deus para contemplá-los, nem consciência para acusá-los, nem dia do julgamento para acusá-los, nem justiça para condená-los, nem inferno para atormentá-los. Oh, quão infinitamente odiosos eles devem ser aos olhos de um Deus santo, que pode cortejá-lo e elogiá-lo em público, e ainda assim é tão ousado a ponto de provocá-lo pessoalmente e em particular. Essas são como aquelas prostitutas que fingem muito carinho e respeito aos seus maridos no exterior, e ainda assim, em casa, fazem o papel de prostituta diante dos olhos de seus maridos. Aqueles que cumprem deveres religiosos apenas para encobrir e disfarçar suas imundícias secretas, suas maldades secretas, aqueles que fingem pagar seus votos e ainda esperam pelo crepúsculo. Provérbios capítulo 7, versículo 13 a 15. Jó capítulo 34, versículo 15. Aqueles que cometem maldade num canto e ainda assim, com a prostituta, limpam a boca e dizem: "O que fizemos?" Esses finalmente encontrarão as pedras fora da parede, a vigia fora da madeira. Os assentos eles se sentam, e as camas onde se deitam para testemunhar contra todos os seus namoros desenfreados e carruagens lascivas em segredo. Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Ele mesmo os sentenciará. Por quê? Porque tais pecadores carregam isso tão de perto e astuciosamente que muitas vezes ninguém, além de Deus, pode descobri-los. Os magistrados, muitas vezes, negligenciam a punição de tais pecados, de tais pecadores, quando a sua maldade secreta é revelada. Portanto, o próprio Deus julgará eles. Embora possam escapar aos olhos dos homens, nunca escaparão do julgamento de Deus. As iniquidades do coração não estão sujeitas a nenhuma sentença humana. Geralmente, os prostitutos e os adúlteros são maravilhosamente íntimos, secretos e sutis para esconder sua abominável imundície. Portanto, diz-se que a prostituta é sutil de coração. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Em segundo lugar, considere que os pecados secretos serão revelados. As obras mais ocultas das trevas serão manifestadas abertamente. Embora as ações do pecado estejam nas trevas, ainda assim os julgamentos do pecado estarão na luz, pois nada é secreto que não deve ser manifesto, nem nada oculto que não seja conhecido e divulgado. Lucas capítulo 8, versículo 17. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Marcos, ele não diz algum trabalho, mas todo trabalho, não apenas obras, mas segredos, e não apenas segredos, mas todos os segredos, e não apenas coisas boas secretas, mas também coisas más. Quer sejam boas ou más, sejam secretas ou abertas, todas devem ser levadas a julgamento. Os livros da onisciência de Deus e da consciência do homem serão então abertos. Então, os pecados secretos serão tão legíveis em sua testa como se tivessem sido escritos com os mais brilhantes raios de sol em uma parede de cristal. Todos os pecados secretos dos homens estão impressos no céu, e Deus finalmente os lerá em voz alta aos ouvidos de todo o mundo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Veja assim como existe um mundo de moscas e partículas no ar que nunca vemos até o sol brilhar. Também existem milhares de pensamentos orgulhosos, pensamentos impuros, pensamentos mundanos, pensamentos maliciosos, pensamentos invejosos, pensamentos sangrentos, etc., que o mundo não vê, não sabe. Mas no grande dia,
Quando os conselhos de todos os corações se manifestarem, então tudo será, então tudo aparecerá, tanto para o mundo superior como para o mundo inferior. No grande dia, todas as máscaras, visaros e capuz serão retirados, e então todos sairão. Tudo o que você fez na câmara secreta, no canto escuro, será divulgado aos homens e aos anjos, sim, a toda a corte do céu e a todo mundo ao seu redor, no dia em que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 16. Neste grande dia, Deus julgará não apenas as nossas palavras, mas também as nossas obras, não apenas nossas obras abertas, mas também as nossas obras e maneiras secretas. Embora sejam os maiores dos pecadores, possam esconder a manter fachadas as suas horríveis abominações por um tempo, mas chegará o momento em que todos sairão. Todas as suas marcas secretas e abominações secretas serão óbvias para todo o mundo. Mas os pecadores podem estar prontos para objetar e dizer: deixem-nos sozinhos em nossos pecados secretos até aquele dia. Então, nós faremos bem o suficiente. Terceiro lugar, considere que Deus muitas vezes descobre e revela ao mundo os pecados secretos dos homens, mesmo nesta vida. Isaías capítulo 41, versículo do 21 ao 23. Deus gosta de agir de acordo com seus próprios nomes. Agora, se um revelador de segredos é um dos seus nomes, Daniel capítulo 2, versículo 47. Consequentemente, mesmo neste mundo, ele muitas vezes traz à luz as coisas mais ocultas das trevas. De todos os atributos gloriosos de Deus, nenhum sofre tão profundamente com o pecado secreto como o atributo de sua onisciência. Portanto, neste mundo, Deus muitas vezes se levanta para reivindicar a hora deste atributo, desmascarando os pecadores e trazendo à luz todos os caminhos secretos e caminhos da maldade pelos quais eles há muito andam sem serem descobertos. Foi para a honra deste abençoado atributo de Deus que o pecado secreto de Ananias e Safira foi tão abertamente descoberto. E veio um grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Os irmãos de José esconderam por muito tempo sua maldade, sua astúcia, sua crueldade, sua inveja, sua traição ao vender seu irmão ao Egito. Mas finalmente, por providência, surpreendentes e divertidas, tudo foi trazido à luz. Gênesis capítulo 42, versículo 21 e 22. A consciência, que por um tempo pode parecer adormecida, com o tempo despertará e fará com que o pecador saiba que ele é tão fiel em registrar quanto temeroso em acusar. Os irmãos de José encontraram isso por uma triste experiência. Então Gease, ele peca secretamente, mente com medo e afinal ele defende isso com firmeza. Mas finalmente tudo sai. Em vez de serem ricamente vestidos, ele e sua posteridade foram revestidos de lepra para sempre. Em vez de 2 mudas de roupa, Deus os pendura em correntes como um monumento de sua ira para todas as gerações. 2 Reis capítulo 5, versículo 20. Então, Acã sacrilegamente rouba uma bela vestimenta babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos de peso. Ele os esconde na terra, no meio da sua tenda, e por causa disso, Israel foge diante de seus inimigos. Mas, finalmente, Acã é levado e tudo sai. Sua cunha de ouro provou ser uma cunha para fendê-lo, e sua vestimenta babilônica uma vestimenta para envolvê-lo. Josué faz uma fogueira com tudo o que ele secreta e pecaminosamente roubou e queima a ele, a seus filhos e a tudo o que tinha nela. Quão severamente Deus às vezes pune os homens por sua iniquidade mais secreta. O mesmo você pode ver naquele grande exemplo de Davi. Porque desprezaste o mandamento do Senhor
para fazeres o que era mal aos seus olhos? Tu matastes a espada Urias, o Etita. Isso foi feito numa carta secreta, e tomastes a mulher dele para ser tua esposa. Agora, portanto, a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque me desprezastes e tomastes por mulher a mulher de Urias, o Etita. Assim diz o Senhor: eis que levantarei o mal contra ti desde a tua própria casa, e tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à vista deste sol, pois tu o fizestes em segredo, mas eu farei isto diante de todo o Israel e diante do sol. 2 Samuel capítulo 12, versículo do 9 ao 12. Davi foi muito estudioso e diligente para esconder seu pecado e salvar seu crédito, mas a cobertura feita com o sangue de Urias era curta e estreita demais para esconder sua loucura contra Betseba. Portanto, depois de ter feito tudo o que podia, seu pecado foi atirado como uma bola de homem para homem, através da corte da cidade e do país. A consciência é o espião de Deus no peito. A consciência, como um escriba, um registro, fica no armário de seus corações, com a caneta na mão, e faz um registro diurno de todos os seus caminhos secretos e crimes secretos que estão acima do conhecimento dos homens. A consciência determina o momento, o lugar onde, a maneira como e as pessoas com quem tais e tais maldades secretas foram cometidas. Isso torna tão claro e evidente que, vá aonde quiser e faça o que puder, o caráter deles nunca será cancelado ou arrasado até que Deus apareça em julgamento. Deixe um homem pecar no retiro mais próximo que a política humana possa conceber. Deixe-o tomar todas as maneiras que puder para esconder seus pecados, para encobrir e encobrir seus pecados como Adão o fez. No entanto, a consciência desempenhará o papel de juiz. Trará as provas, produzirá a lei, exigirá a pena e proferirá a sentença de condenação sobre ele. Há muitos homens que fazem uma profissão justa e que têm um grande nome no mundo, mas que ainda assim se autocondenam por aqueles pecados secretos que não são óbvios aos olhos dos homens, aos olhos do homem, ou puníveis pelas mãos dos homens. Sim, muitas vezes nesta vida, Deus suscita tal inferno de horror e terror nas consciências de muitos homens por causa de seus pecados secretos, que eles não podem ter descanso nem sossego, nem na cama, nem na mesa, nem deitados, nem levantando-se. Eles esconderiam seus pecados. Fácil, eles esconderiam seus pecados. Eles não querem que o mundo saibam o quão vis eles têm sido em segredo, mas estando a consciência sob pressão e ainda os atormentando, acusando e condenando, eles não conseguem mais aguentar. Agora todos devem sair. Agora aqueles pecados que eram mais secretos e ocultos passam a ser publicados no telhado. Alguns que estiveram sob angústia de consciência, outros que foram atingidos por um frenesi, e muitos durante o sono têm sido, muitas vezes, os blazer e proclamadores de sua própria sujeira e maldade secreta. Nesse caso, Deus fez com que muitos pecadores secretos gritassem com o leproso: imundo, imundo. Levítico capítulo 13, versículo 14. E com Judas, diante de todos os presentes, pequei. Mateus capítulo 27, versículo 4. Muitas vezes nessa vida, Deus descobre de maneira muito estranha e maravilhosa aquelas obras secretas das trevas, nas quais as pessoas viveram por muito tempo sem serem descobertas. O pecado secreto coloca muito mais respeito e medo nos homens do que em Deus. Você será injusto em segredo, libertino em segredo, impuro em segredo e traiçoeiro em segredo. Por quê? Porque você tem medo de que tais ou tais homens saibam disso, que tais e tais amigos saibam disso, ou que tais e tais parentes saibam disso?
Ah, pobre desgraçado, você tem medo dos olhos de um homem? De um homem que morrerá e do filho do homem que se transformará em erva? Isaías capítulo 51, versículo 12. E ainda assim não tremer sob seus olhos, cujos olhos são como chama de fogo afiada e terrível, que penetra nas partes internas? Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Ah, quão cheio de ateísmo está o coração daquele homem que tacitamente diz: se meus pecados estiverem apenas escondidos dos olhos do mundo, não me importo. Embora o Senhor os conheça, embora o Senhor os observe estritamente, embora o Senhor estabeleça uma marca, um memorando sobre eles. O que é isso, ó homem, se não enfrentar Deus, tentá-lo e provocá-lo na sua própria face? Quem é luz e em quem não há escuridão alguma? 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Ah, pecador, pecador, o homem pode te condenar? O homem pode te deserdar? O homem pode encher sua consciência de horrores e terrores? O homem pode tornar sua vida um verdadeiro inferno? O homem pode trancar as portas da glória contra ti? Pode o homem falar contigo até a sepultura com uma palavra de sua boca? Afinal, pode o homem lançar em tormentos intermináveis, instáveis e sem remédio? Oh, não. Deus não pode fazer tudo isso? Oh, sim. Por que então teu coração não tem mais medo dos olhos do grande Deus do que dos olhos de um homem pobre, fraco e mortal? Tenho insistido mais neste particular porque não há nada em todo o mundo que impeça mais a comunhão secreta com Deus e a oração secreta do que os pecados secretos. Oh, que todos vocês fizessem questão de vigiar contra pecados secretos, orar contra pecados secretos, lamentar por pecados secretos, julgar e condenar profundamente a si mesmos por pecados secretos e cuidadosamente e conscientemente evitar todas as ocasiões e provocações que podem servir de combustível para pecados secretos.